Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula sobre o capítulo 13 da Bhagavad Gita, que são 4 versos que falam sobre valores universais, sobre uma atitude mental, um comportamento coerente com esse conhecimento que visa a liberação do sofrimento, numa perspectiva negativa na remoção de algo, mas numa perspectiva positiva, numa vida plena, numa vida em paz, numa visão de si mesmo, livre de uma falta. A gente usa o termo carência, né? Porque as pessoas se colocam numa posição carente, ou seja, sempre está faltando algo para que eu esteja bem. Em todas as situações parece que algo tinha que ser diferente. Em todas as relações parece que algo tinha que mudar para que eu possa estar confortável comigo mesmo. E não estando confortável comigo mesmo, há uma autocondenação, uma inferiorização, uma desvalorização de si. Dessa maneira, o estudo ele visa eliminar essa sensação de que tem algo errado. E não por mera crença, por frases bonitas, e sim por um apontamento que mostra, através da tua própria experiência pessoal, que a tua natureza é paz, que a tua natureza não tem uma carência, uma falta real, uma limitação real. Como indivíduo, esse corpo apresenta limitações. Essa mente apresenta limitações. Só que existe algo que é mais sutil que o corpo e que a mente, e essa é a chamada da verdade, né? A gente usa essas palavras, né? Verdade, essência, a sua própria natureza, mas as palavras em si não descrevem o que está sendo apontado. As palavras elas servem justamente para apontar, para que você veja, para que você experiencie você próprio, você própria. Vamos cantar os versos iniciais, é sempre assim que começa o estudo tradicional. E quando a gente fala em tradição de ensinamento, diferente do estudo moderno, né, que a pessoa diz assim, eu estudei na faculdade A, eu estudei na faculdade B. A tradição não se baseia muito por instituição, e sim por professor. Quem é que te ensinou? Com quem que tu aprendeu? Então, quando a gente fala em um estudo tradicional, a gente está falando em seguir a linhagem de alguns professores, que a gente podia dar o nome de Advaita Vedanta, daqueles professores que transmitem uma visão de uma realidade única, sem uma segunda. Por isso, Advaita, não duas, uma única realidade. E aqui nós temos o Acharya Jonas Mazetti, né, que foi o meu professor, estudei com outras pessoas. A gente tem na nossa linhagem o Adi Shankaracharya. Então, quando a gente entrar nos valores propriamente ditos, a gente estuda uma coisa que se chama de Bhashya. E Bhashya são o quê? Os comentários sobre o que está sendo dito. Porque só simplesmente ler os versos, a gente vai tirar algum entendimento. Só que a gente não vai conseguir ter a certeza exata do que está sendo apontado com cada palavra. Sendo assim, o Bhashya, os comentários, eles nos mostram a essência dessas palavras. E esses comentários têm o quê? Mais de 1000 anos. Então, é um estudo continuado de professor para aluno que, sem exagero, tem muito mais de 1000 anos. Então, o que a gente está fazendo aqui, abrindo a Bhagavad Gita, pegando esses conceitos fundamentais, é um estudo transcendental, porque ele transcende o tempo. Ninguém pode, com exatidão, dizer, olha, a Bhagavad Gita
foi escrito em tal data. O Mahabharata foi escrito em tal data. Os Vedas foram criados em tal data. Ninguém pode fazer isso. Todo historiador que se depara com esse conhecimento é uma previsão, é um chute. Para ser bem sincero, é um chute, porque não tem como determinar o início desse conhecimento. E esse conhecimento ele é tão extraordinário que mesmo depois de muitos anos, ele continua falando com a gente. E o professor, um transmissor, ele segue a linha de raciocínio numa adaptação de linguagem, muitas vezes, para a nossa linguagem atual. Contudo, a base do ensinamento, ela é a mesma. Ainda mais se a gente pega os comentários, que nesse caso a gente vai usar de Adi Shankaracharya, para podermos extrair a essência de cada palavra. E essa é uma preocupação do professor para garantir o entendimento do aluno. Porque se a gente ficar só atirando as palavras, sem um contexto, nós estamos criando outros condicionamentos de crença. E a ideia de Vedanta não é encher a cabeça da pessoa com crenças, e sim é o entendimento de realidades, ou o entendimento de uma realidade que é única, não duas. Por isso é a Advaita Vedanta. Isso para quem está chegando pode ser meio complicado, só que de verdade é simples, tá? E só vai levar um tempo para você ter uma boa base de estudo, você vai tendo uma bagagem da própria linguagem que a gente usa, de alguns termos, e aí você vai entender o que está sendo mostrado. Porque o que está sendo mostrado, de fato, não é algo novo. É algo que você não estava apreciando, reconhecendo. Mas você não vai criar um indivíduo novo. Ao longo do processo, a tua mente vai amadurecer e amadurecer muito. Não tem uma pessoa séria que se expõe a esse conhecimento que fique igual. E que bom, como diz a professora Glória Arieiro, imagina a pessoa, ela nasce de um jeito e morre exatamente do mesmo jeito. Que tédio que seria a vida. Dessa maneira, ao nos expormos a esse conhecimento, a nossa mente sim vai passando por uma grande transformação, a gente vai amadurecendo e até que a gente chega a um ponto que a gente alcança moksha, né? Que é essa liberação do sofrimento, essa plenitude, essa satisfação em si, vivendo essa vida, tá? Esse tema de expor a natureza do indivíduo, ele vai ser abordado, tá? Ele foi abordado nos Yoga Sutras, que a gente fez de forma muito aprofundada até pouco tempo atrás, e agora o nosso foco ele está mais voltado a um estilo de vida, a certos comportamentos. Depois, dando continuidade ao estudo de Vedanta, muito provavelmente a gente vai fazer uma introdução a Vedanta, que sempre é interessante, a gente vai amarrar certos pontos e vai começar provavelmente o Tattva Bodha, que ele é um texto, Tattva é a verdade, Bodha é o conhecimento da verdade. Ele vai conceitualizar muitas coisas que talvez você ache interessante. O que é corpo sutil, o que é o corpo físico, o que é o corpo causal, e entre o que é termos, para quem já mergulhou na tradição, já ouviu, né? Prana Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha, isso tudo vai aparecer nesse texto e ele conceitualiza muita coisa, tá? Então o estudo ele é continuado e os textos eles estão sendo escolhidos para que complementem a experiência de vocês, tá? Vamos cantar uma mantrinha. E essa introdução, ela já é aula, tá? Então, só segue. Om
Parthaya pratibodhitam bhagavata Narayanena swayam Vyasena gratitam purana munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshinim Bhagavatim Ashtadashaadhyayinim Ambattvamanusandadhami Bhagavad Gita Bhavadveshini Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullara Vindayata Patra Netra Yena Tvaya Bharata Tela Purnaha Prajwalito Jnanamayaf Pradipaha Prapanna Parijataya Totra Vetreka Panaye Jnanamudraya Krishnaya Gitamrita Duhe Namaha Sarvopanishado Gavaha Dugdha Gopalanandanaha Partho Vatsasudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Matam Vasudeva Sutan Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Bhishma Drona Tata Jayadratha Jala Gandhara Nilotpala Shalyagrahvati Kripena Vani Karnena Velakula Ashwathama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalupanda Veirananadi Kaivartakah Keshavaha Parasharya Vachassaroja Mamalang Gitartha Gandhot Katam Nanakyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadera Hara Pepiyamanam Muda Bhuyat Bharata Pankajam Kalimala Pradvamsina Shreyase Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Sunvanti Divyai Stavei Vedei Sangapadakramopanishadehi Gayantiyam Samagaha Dhyana Vastita Tadgatena Manasa Pashyantiyam Yoginaha Yasyantanna Vidussura Suraganaha Devaya Tasmai Namaha Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vighino Pashantaye Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha Om Namaste.
Dharayati iti dharmaha. O sânscrito ele é simplesmente incrível e, de novo, não é um exagero, uma figura de linguagem. A gente está aqui algumas semanas debatendo uma única palavra, Dharma. E nós poderíamos fazer isso tranquilamente com a palavra Yoga, que tem vários significados, com a palavra Moksha, o que realmente significa a liberação, né? O que aprisiona uma pessoa. E a gente poderia debater muito sobre o tempo, sobre uma limitação espacial, sobre o medo da morte, entre muitos outros temas. Se a gente falar sobre karma, karma poderia ser um curso de 6 meses falando sobre uma causa e uma consequência, o karma e o pala, né? A ação e o seu resultado. Se a gente pegasse aqui estados de consciência, o estado acordado, o estado de sonho, né? O estado de sono profundo, se a gente pegar Atma, o entendimento dessa palavra eu, e isso é o que torna o sânscrito incrível, mas ao mesmo tempo faz com que não haja uma tradução direta, né? Simplesmente a gente pega no dicionário Dharma como dever e agora eu passo, através da minha própria linguagem, a dizer assim, o meu Dharma é dar aula, o meu Dharma é cuidar do meu filho, o meu Dharma é fazer o meu papel social. Não está errado quando a gente fala isso, porque de uma certa maneira é correto. Só que reduzir Dharma a um conceito como um dever faz com que a gente perca a essência ou a totalidade do que significa essa palavra. Hoje a gente vive num momento social, podemos dizer assim, de muita confusão, né? O nutricionista fala que é para tomar leite. O médico diz que não é para tomar leite. Obviamente que não são todos, mas existem essas contradições. Algumas pessoas dizem para fazer a dieta carnívora. Outras pessoas da mesma área dizem para não fazer. Algumas pessoas do exercício físico dizem para fazer um exercício físico. Outras pessoas da atividade física falam para não fazer esse exercício físico. E está se criando uma guerra, e a linguagem moderna é uma guerra de narrativas. Um diz para fazer uma coisa, o outro diz para fazer outra coisa. Um diz que A é B, e o outro diz que B não é A. E as pessoas estão mais confusas, apesar de terem acesso à informação massiva. Tanto é que hoje existe uma linha de pensamento de reduzir esse contato com a mente com excesso de informação, porque nenhuma mente tem a capacidade de absorver a quantidade de informação. E o que está acontecendo? O pensamento crítico ele está sendo derrubado. As pessoas estão aceitando as coisas como simplesmente verdadeiras, sem um questionamento, porque fulano A, B falou, porque fulano C, D falou. E se eu me conecto com o fulano A, tudo que o fulano A fala é verdade. E aí eu nem escuto mais o fulano B e eu já crio uma condenação. Não me serve. Então, se antigamente ter acesso a certos conhecimentos era muito difícil, hoje continua sendo difícil. Porque hoje a gente está lidando com o excesso. Antigamente, esses livros, para vocês terem uma noção, para estudar Bhagavad Gita antes de 1980, só indo para a Índia para estudar. E aí, como é que é o estudo? É fazer uma viagem de passeio? Eu vou passar um final de semana na Índia. Já aconteceu aqui no Instituto da pessoa dizer assim, mandar uma mensagem, olha, eu quero aprender Vedanta. Eu vou passar um final de semana em Porto Alegre. Como é que eu posso fazer? Olha, uma aula introdutória, basicão, você consegue fazer. Você vai escutar qualquer aula dessa aqui, já te dá uma visão
de como que funciona esse estudo, mas você não vai aprender, você não vai adquirir essa visão e compreender a fundo esses conhecimentos, esse conhecimento aqui, fazendo uma viagem de passeio e escutando uma palestra. Então, o obstáculo era diferente. 2 línguas, né? A primeira língua, o inglês, porque você precisava ir até a Índia. Outro obstáculo, não era ensinado para estrangeiros. Olha, não muito tempo atrás, o que se diz é que o Swami Dayananda, que foi o mestre do Acharya Jonas Mazetti, da professora Glória Ieira, quebrou essa ideia de que só os próprios indianos, ou só na língua original, no sânscrito, pudesse ser ensinado. Primeiro, era só os indianos, né? Pessoas daquela região ou próximo ali que poderiam aprender. Depois, até estrangeiros poderiam aprender, contudo teriam que saber sânscrito. Esse já era o pré-requisito. Depois se quebrou a questão do sânscrito e se começou a ensinar inglês para que as pessoas pudessem aprender. Depois se quebrou a questão do sânscrito, eu já peguei essa transição porque eu não aprendi do inglês para o português, eu já aprendi do sânscrito direto para o português. Então não precisei morar fora do Brasil. Agora, antigamente se precisava, você não ia conseguir aprender. E quanto tempo para estudar, bem estudado, uma Bhagavad Gita? Se você fizer 2 aulas por dia, você termina em uns 6 meses, fazendo 2 aulas por dia estudado. Se você fizer 1 aula por dia, você vai levar em torno de 1 ano, mas bem estudadinho. E se você fizer 1 aula por semana, você vai levar em torno de uns 3 anos para estudar. Mas uma coisa pode ser dita. Mesmo esse pequeno trecho, que são 4 versos que a gente está estudando, quando você concluir, você vai ver a diferença na mudança de visão, na forma de como você olha para esses valores e no seu próprio bem-estar, na sua capacidade de acolher a si mesmo, na sua capacidade de lidar com as situações da vida sem o sofrimento. A gente costuma dizer que a métrica da espiritualidade, do autoconhecimento, é o seu nível de sofrimento. Porque tem muita coisa que parece ser tão distante aqui. Eu não entendo muito bem essas palavras. Fala em Dharma, em Ishvara, em corpo sutil, essas coisas. Isso você vai aprendendo com o tempo. Agora a métrica é, desde que você começou estudando, quando você está lidando, se relacionando com a sua própria vida, você sofre mais ou menos? Se você sofre menos, alguma coisa você está assimilando. Talvez você não tenha ainda a compreensão exata do quanto que você amadureceu. A gente sempre sugere esse exercício, que no final do texto, e esse é um textinho bem mais curto, né, do que o Yoga Sutras, que levou acho que uns 3 anos para fazer, você olha para trás e veja como que você estava com você mesmo naquele período e como que você está hoje. E não tem uma pessoa séria, e a gente usa esse adjetivo séria, porque as pessoas podem fazer aula de Vedanta comendo, aula de Vedanta no carro, aula de Vedanta na esteira da academia, correndo e fazendo. Pode fazer. Alguma coisa ali você vai pegar. Mas o processo não é assim que é feito. A gente senta e a gente direciona a nossa atenção para essas palavras, faz a escuta, que é o primeiro degrau, o degrau da escuta, e pós isso a gente vai começar a refletir sobre isso. A gente não vai aceitar como uma verdade inquestionável. Eu vou analisar isso. Como quando a gente fala que Dharma é aquilo que apoia, sustenta o universo. Não é um ser humano. O ser humano ele é sustentado, ele é apoiado pelo próprio universo. E isso qualquer pessoa que escutar não pode negar. Ela não pode negar. Porque ela pega ali, vai almoçar, ela bota comida para dentro e só. Mexe a boca, abre a boca e fecha, abre a boca e fecha. É só isso.
Todo o processo digestivo de separação do que é bom e do que é ruim não é você que faz. É o seu corpo que tem uma programação automática. Já está programado. Então o ser humano, ele é muito ingênuo sobre isso. Porque se nem o corpo dele, ele realmente controla, que dirá controlar o universo, controlar as coisas que vão acontecer. Aí a pessoa centra todo o seu bem-estar em cima de satisfação de desejos e ela vai ser sempre uma pessoa infeliz. E quem está de fora não entende, mas como assim a minha felicidade não está vinculada aos meus desejos? De fato, não. Porque, vamos supor que você quisesse, aqui em Porto Alegre está um dia cinzento, chuvoso. Vamos supor que você desejasse muito que tivesse um céu aberto. É agradável ter um céu aberto, um sol, uma temperatura amena? Claro que é, mas o frio não traz sofrimento e nem o calor vai trazer felicidade. Pode ser mais confortável. Então, conforto é uma coisa, felicidade é outra coisa. Tem muita gente infeliz confortável. Muita gente é infeliz confortável. Então, são coisas diferentes. Dharayati Dharmaha, a gente viu que existe uma ordem, e o que é a ordem é as leis, é o que a ciência estuda. A ciência vai estudar as leis de funcionamento. Leis são inteligentes, por isso que elas são uma ordem. E a inteligência, ela só pode vir de um ser consciente. Porque se a gente botar qualquer regra, é proibido atirar um cigarro no jardim. É proibido. Você coloca ali, na frente de casa, uma placa bem grande. Proibido atirar cigarro no jardim. Aí tem um rapaz lá, um pintor, tá lá pintando e fuma o seu cigarrinho e tocou o cigarro no jardim. O que vai acontecer? Ele vai ser punido, professor? Não, ele não vai ser punido. Se não tiver alguém ali para fiscalizar e fazer valer aquela lei, aquela ordem, nada vai acontecer. Ah, não, mas a gente vai botar uma câmera. E aí a câmera vai fazer. Se não tiver alguém por detrás da câmera, nada vai acontecer. Vai filmar a pessoa. Atirou o cigarrinho no jardim. O que vai acontecer? Nada. Pode ter câmera, pode ter placa, pode ter tudo. Se não tiver um agente fiscalizador fazendo valer a lei, a ordem, nada acontece. E isso é uma lógica que a gente traz para a nossa vida. Se a nossa lógica da experiência é assim, por que do universo vai ser diferente? Ele é todo inteligente. Por que essa inteligência vem do nada? Lembra? Nada vem do nada, nada acontece. O nada não existe. O nada é uma figura de linguagem que a gente usa para apontar para coisas que, por vezes, a gente não compreende. É o acaso, sem causa. É a sorte, é sem causa. Mas esse universo, ele é amarrado com causa e efeito. E eu posso não estar enxergando a causa da coisa. Ninguém tem uma dor de cabeça do nada. A pessoa foi lá, pegou muito sol na cabeça, tomou água gelada, esse conflito da cabeça quente, água gelada, deu como diria na minha infância, um tilt. Deu um tilt na pessoa, a dor de cabeça. Então, a pessoa usa essa figura de linguagem, do nada eu tive dor de cabeça. Mas esse do nada é uma falta de análise, é uma falta de compreensão. Então, esse universo, ele é sustentado por essa ordem. E a ordem é Ishvara. Ishvara não é a pessoa no céu. Ishvara é a própria ordem. É aquele que tem a capacidade de governar, que tem a capacidade de conduzir, que tem a capacidade de sustentar. Por isso que a gente lembra, né, que Ishvara é iminente, transcendente, causa material, inteligente, doador dos resultados das ações, criador, mantenedor e destruidor de tudo.
E se você, quando fala Ishvara, não entende, o que você precisa não é acreditar em Ishvara, é conhecer Ishvara. Você precisa conhecer essa realidade. E isso, de novo, é completamente extraordinário. Por isso que dentro de Vedanta, primeiro, Vedanta não é uma religião. Não tem nenhuma doutrinação. Que doutrinação que eu tenho que seguir? Nenhuma doutrinação. Agora, você desenvolve uma religiosidade. E a religiosidade é essa relação com o Ishvara. Eu quero cada vez mais me relacionar com esse todo, compreendendo esse Ishvara, compreendendo essa ordem. Porque essa ordem traz obstáculos. É essa ordem que traz obstáculos. Mas é essa ordem que abençoa. Não pensa você que é você que faz as coisas tudo sozinho. Na sua vida, todos nós estamos sob os ombros de outras pessoas. Toda pessoa nesse mundo, ela está onde está porque foi influenciada. Ninguém. Até o pai que abandonou. Devido ao abandono do pai, essa pessoa ali desenvolveu uma força, passou por um monte de perrengue. E aí, por causa dos perrengues, essa pessoa fez o que tinha que fazer para conseguir um status social muito grande. Então ela foi diretamente influenciada por uma situação que a maioria das pessoas vai dizer negativa, porque é difícil, mas a situação influenciou o caminho da pessoa. E todos nós somos e seremos influenciados por fatores que nós não controlamos. E então, em vez de bater de frente com isso, a gente acomoda e acolhe tudo isso da qual fazemos parte. É uma mudança completamente de perspectiva, de visão no lidar com a vida. Eu reconheço a minha limitação frente a esse universo, porque não é eu que estou no controle. E isso é devoção. Isso é Ishvara Pranidhana, que Patanjali fala no Yoga Sutras. Essa entrega, eu me entrego me esforçando para ser uma pessoa melhor, para fazer o certo, para desenvolver certos valores, para não perturbar as outras pessoas. Que só o fato de você não perturbar ninguém e não prejudicar ninguém, num mundo onde muitas pessoas prejudicam as outras pessoas, tá muito bom. Você já fez muita coisa. Lá em 2008, 2009, né, eu tinha recém conhecido o yoga e fiquei assim, deslumbrado, né? Como que pode um tapete, um conhecimento e uma orientação nos fazer tão bem? Como que pode algo tão simples na sua base nos fazer tão bem? E aí eu saí falando para as pessoas. O yoga é incrível, isso, tu tem que ver a visão, a gente melhora, a mente aquieta, o corpo funciona melhor, o sono se torna profundo, a gente não precisa ficar tomando um monte de remédio, a gente fica mais autoconfiante, corrige postura, melhora a digestão, elimina a constipação, traz tranquilidade. E simplesmente por educação, a maioria das pessoas até me escutavam, mas um segundo depois elas viravam as costas, elas trocavam de assunto e aquilo me deu uma frustração muito grande. Como que pode algo que tem um valor tão grande no sentido assim, de te ajudar a ficar bem, de te preparar para lidar com as dificuldades da vida que não são poucas. E simplesmente isso não é reconhecido nos olhos dos outros. E aí meu professor falou o seguinte: se você conseguir ajudar, inspirar uma vida que você fez uma grande obra. Se você não perturbar as pessoas que estão próximas de você, você já está fazendo algo muito importante. Porque é só se aproximar demais e as perturbações já começam
a espirrar nos outros de coisas que os outros não têm culpa, porque você está vivendo as suas próprias escolhas. E essa tradição, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Ela vai te acolher como um indivíduo que não tem defeitos para viver a vida que você está vivendo, contudo, ninguém vai passar a mão na tua cabeça. Você vive o que você plantou lá atrás. Ah, mas eu estou vivendo algumas coisas que eu não plantei nada. Você não sabe numa outra vida. Aí isso vai para a base da crença. Tanto é que não é o nosso foco de estudo. A gente não fica com foco de estudo com base na crença. Mas é um processo contínuo, como diz na própria Bhagavad Gita. O que é a vida? É você trocando de roupa. Nessa vida você ganhou uma roupa. E essa roupa pode ser uma roupa magra, uma roupa grande, uma roupa mais bonita, uma roupa não tão bonita. Pode ser uma roupa sofisticada, uma roupa mais simples. Você ganhou essa roupa, você não escolheu o corpo, a cor do olho, o tipo de cabelo, quem é o pai, quem é a mãe, não, você não escolheu. Isso é fruto do seu karma, fruto de ações passadas. Então, assim, você pode ficar sofrendo a vida inteira, porque meu pai isso, minha mãe isso, meu pai isso, minha mãe isso. Ou você pode encarar, olha, não era o pai ou a mãe que eu desejava. E isso é genuíno e humano. Genuíno e humano. É uma verdade, você está sendo honesto e honesta. Não era o pai que eu desejei, mas é o pai que eu ganhei. Até rimou. Não é o pai que eu desejei, mas é o pai que eu ganhei. E o pai pode pensar a mesma coisa. Não era o filho que eu queria, mas foi o filho que eu ganhei. Ou a filha, né? O pai daqui a pouco queria ter uma filha, ou queria ter um filho, ou não queria ter filhos. E aconteceu. Então também existe um outro lado da história, com um outro karma que conecta as pessoas. E o que acontece quando a gente entende isso? O nosso passado muda? Não. Não vai mudar. Se você não desejava um pai da forma como você recebeu, uma mãe da forma como você recebeu, o que aconteceu não vai mudar. Talvez hoje, se eles ainda estão vivos, você pode conversar com eles, se expor, escutar o lado deles, tentar buscar, por via do diálogo, uma compreensão, um acolhimento, ambos se acolherem. Isso pode acontecer. Tem muita gente que teve uma péssima relação com os pais e em algum momento da vida traz certas situações que originaram mágoa, rancor e etc. E essas pessoas conseguem se acertar ou não, se houver um desejo sincero. Agora, mudar, não vai mudar. Mas, entendendo isso que foi falado, você pode acolher. Então, é fruto do meu karma. Nessa vida, esse é o papel que eu tenho que fazer. E quer saber? Eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer o melhor que eu posso. E quando eu não estiver muito bem, porque pode acontecer, às vezes a gente se sente totalmente desamparado, eu busco uma relação que nunca vai te deixar desamparado, nunca vai te desapontar. Ishvara. Ishvara nunca vai te desapontar. Ele está sempre presente, desde que você conheça. Então, se você não conhece, qual que é o devoto? É aquele que quer conhecer. E muda completamente a nossa visão de devoção, que por vezes é associada a um fanatismo, a uma restrição da vida, a um abrir mão de certas coisas da vida. Tipo, eu gosto da espiritualidade, mas não vou seguir porque eu gosto de lazer, de me divertir. Quem disse que você não pode ter lazer, não pode se divertir com um caminho espiritual? Essas são coisas, são equívocos que para a mente de muitas pessoas não vão ser removidos. A pessoa tem uma visão, um condicionamento do que é mesmo sem saber, e essa pessoa vai simplesmente bloquear sempre quando falam
essas palavras yoga, meditação, disciplina, devoção e etc, etc, etc. Não existe caminho de autoconhecimento sem devoção. Agora, o tipo de devoção que a pessoa vai ter, isso vai variar muito. Dentro de Vedanta, a devoção é essa visão dessa ordem, que por vezes se manifesta através de uma puja, que a gente pode pegar uma imagem, acender uma vela, fazer alguns oferecimentos, uma grande saudação. O que simboliza a saudação? Eu sou muito pequeno frente a tudo isso. Sou muito pequeno frente a tudo isso. Não é um desmerecimento. Isso é reconhecer o todo. Mas também eu estou amparado por esse todo. Porque que lógica teria a vida me levar para um ponto de grande dificuldade sem uma solução? Qual é a lógica disso tudo? Então, esse Dharma maior, esse Dharma que sustenta o universo, é o próprio Ishvara. A nível social, a gente chama que o Dharma são valores. Ninguém vivo, né, pode evitar o relacionamento. Ninguém vai conseguir evitar se relacionar. A gente está se relacionando com o conhecimento, a gente está se relacionando com o trabalho, com os filhos, com as tarefas, com o corpo, com a mente, com a nossa casa, com a natureza, com os animais e etc, etc, etc. Então todo mundo está se relacionando. Dentro dessas relações, a gente tem a gente espera algo, a gente estima certos comportamentos. A gente quer ser tratado de uma determinada forma e a gente quer ser visto de uma determinada forma. Eu não quero que ninguém minta para mim. Então, eu exijo do outro a verdade. Só que a gente usou há uma ou duas aulas atrás o valor meio assimilado. Ou seja, eu exijo do outro uma honestidade, porque eu não quero ser passado para trás, mas eu não ofereço uma honestidade para outra pessoa. E isso se dá por quê? Porque a pessoa valoriza outras coisas. O conteúdo desses valores, eles são universais. E a gente vai pegar um exemplo aqui. O desonesto, quando vai fazer um negócio, ele não vai fazer um negócio com o desonesto. Ele vai fazer um negócio com a pessoa honesta. Um exemplo. Meu falecido pai, ele trabalhou um período na Bahia. E na Bahia, como tem praia, né, se diz que tem a questão da maresia. Os carros mais antigos, eles tinham muito ferro. E a maresia, ela corrói o ferro. E meu pai foi lá, comprou um carro e ficou faceiro, né? Um carro por um preço muito bom e tal. E ele viria a Porto Alegre com o carro. Eu não me recordo muito bem se ele chegou a vir com o carro da Bahia para Porto Alegre e depois voltou ou se ele nem veio. Essa parte eu já não lembro muito, que faz muitos anos. E eis que, uma semana depois que ele comprou o carro, ele foi olhar o assoalho e o assoalho estava totalmente podre. Só que o que o vendedor do carro, que na linguagem aqui social utiliza, picareta, fez? Ele colocou 2, 3 carpetes bem grossos ali na parte do motorista e escondeu completamente a podridão do assoalho. E aquilo ali estava tão ruim que era difícil de arrumar. E meu pai foi lá e devolveu. Qual que é a moral da história? O picareta vendeu o carro para o meu pai, sabendo que meu pai era honesto e iria pagar. Ou pagou uma parte, depois teve o seu valor devolvido. Então, o picareta, ele não negociou com alguém desonesto. Por quê? Porque ele tem um valor pela honestidade. Ele tem um valor pelo compromisso. Esse é o valor. Então ele não vai fazer um negócio com quem não tem compromisso e quem não tem honestidade. Ele vai valorizar, ele estima uma pessoa honesta.
E aí quando ele encontra a pessoa honesta, por não ter firme para o seu próprio comportamento essa honestidade, ele trapaceia, ele coloca ali os carpetes e vende o carro a si mesmo, mesmo prejudicando uma pessoa honesta que está fazendo negócio com ele. Isso ocorre porque, nesse caso, ele tem um valor pelo dinheiro maior do que um valor pela honestidade. Então, se é dinheiro e honestidade que estão em jogo, essa pessoa, pelo dinheiro, ela deixa de lado o valor da honestidade, mas ela procura alguém honesto, porque ela não vai vender para alguém desonesto, e ela faz. Isso é chamado de o valor de conteúdo universal, porque o desonesto valoriza. Ele só não tem o comportamento honesto, mas ele valoriza. Se você pegar o bandido, é um exemplo meio ruim, mas a gente está pegando no cunho negativo para ver como que esses valores são universais. E o bandido vai lá fazer um assalto com alguém. O bandido vai pegar alguém da sua própria confiança. Ou alguém que alguém da sua confiança indicou. Porque ele não vai fazer o ilícito com alguém que ele não tenha confiança. Então o bandido, ele valoriza a confiança. Ele valoriza, entre aspas, a camaradagem. Só que ele tem um valor, e pode ser o dinheiro, mas pode ser outras coisas, né? O ganho pessoal maior, que justifica ele se apropriar do que não é dele, com outra pessoa, mas ele não vai se associar com uma pessoa que não está alinhada com os seus valores. Então, o bandido tem valores, o traficante de drogas que vai largar o dinheiro na mão de uma pessoa, ele vai largar na mão de uma pessoa que ele confia, que é honesta com ele, verdadeira com ele. Então, olha como é um assunto delicado e também profundo, porque esses valores, eles são de cunho universal. Todo mundo que se relaciona espera ser tratado de uma determinada forma e visto de uma determinada forma. Só que o que acontece é que as pessoas exigem do outro e não cumprem, não assimilam, não trazem para si o próprio valor no seu comportamento. Aí, qual que é o ponto aqui? É o que a pessoa perde. O que uma pessoa perde em exigir um comportamento do outro que ela não tem, que ela não aplica? Conflito. Essa pessoa tem um conflito interno. Todas essas pessoas, elas têm um conflito interno. As pessoas sabem que tirar o do outro não é correto. As pessoas sabem que machucar outra pessoa, que violentar outra pessoa, que maltratar outra pessoa, seja um homem, uma mulher, um animal, não é correto. E sabe por quê? Porque elas se escondem para fazer. Quando a gente vê, né, muitas maldades com animais, as maldades não ocorrem à luz dos olhos das outras pessoas. As maldades, elas ocorrem na escuridão. E por que na escuridão? Para as outras pessoas não verem. Porque no fundo as pessoas sabem que aquilo não é correto. Então as pessoas se escondem para fazer, vamos chamar do ato ilícito. Só que por mais que os outros não vejam, e aqui vem o pulo do gato, a mente reconhece que aquilo é errado. Se a pessoa trabalha num supermercado e ela pega o dinheiro que não é seu, o dono, o sistema de segurança pode não reconhecer. Mas ela sabe daquele dinheiro. Então ela ou ele, né, vai se abraçar a uma justificativa, ou seja, ela vai racionalizar a situação, buscando uma justificativa que valide aquele comportamento, que essa pessoa sabe que não é certo. Por isso que as coisas são feitas
na escuridão, sem os olhos de outras pessoas. Mas a mente tem uma programação, dharma, de um senso do certo e errado. A pessoa, ela não precisa de outra pessoa para dizer o que é certo e errado. Se essa pessoa buscar dentro de si, ela tem essa bússola interna. Todos nós temos uma bússola interna. Seja você um estudante de uma escola muito sofisticada ou de uma escola muito simples. Isso não tem a ver com esses conhecimentos mundanos. História, matemática e coisas assim, usando essa linguagem, talvez não seja a mais correta, mas essa bússola interna não depende do teu estudo de matemática, geografia, física e química. Isso é outra coisa. Todos nós, com a nossa programação, nós nascemos com uma bússola interna. E quando você faz o errado, mesmo que as pessoas não vejam, o errado não se torna certo. E quando nós temos uma sociedade, uma parte da sociedade fazendo o errado, você ter um compromisso com o certo é algo muito difícil, porque vai existir uma pressão. Quem é que não estava no meio de um grupo de pessoas que, por exemplo, não cuidam da sua saúde, e a pessoa cuida da sua saúde e a pessoa é julgada? Isso já aconteceu comigo há tempos atrás. Por muitos anos eu adotei uma dieta, que era uma dieta vegetariana, e as pessoas chegavam no churrasco e começavam a debochar de mim. Ah, mas o que tu come, o que tu faz a tua vida e tal, com várias adjetivações. E pessoas que nem tinham uma proximidade comigo, que se eu adoecesse, nunca adoeci, muito pelo contrário, o vegetarianismo sempre me fez muito bem. Agora, a sugestão, eu vou dar a sugestão de quem me ensinou. Se um dia você quiser se tornar vegetariano, aprenda a cozinhar. Foi isso que um chefe de cozinha, não sei se ele ainda se chama por esse nome, mas o nome de guerra dele era Marcos Natureba. Marcos Natureba, olha, é um chefe, ele é um chefe mesmo. Ele dá a morta, como se diz assim, ele canta a pedra. Olha, se você quiser adotar uma dieta vegetariana, aprenda a cozinhar, porque senão você vai se ver mal. E as pessoas te julgam, te condenam. Se você está no meio de pessoas que, por exemplo, não cuidam da saúde, elas vão falar, isso é bobagem, isso é perda de tempo. Mas no fundo, na minha visão pessoal, o que essa pessoa tem é uma insegurança. Ela tem uma insegurança das suas próprias escolhas e a outra pessoa, ela, pelo seu comportamento, ela questiona, ela reflete essas inseguranças da pessoa não estar cuidando da saúde, da pessoa não ter um bom comportamento. Por isso que muitas vezes há uma desconexão. Então, a gente não tem como fugir desses valores. Eles têm conteúdo universal. Ninguém vai conseguir fugir dos valores. E o que acontece se a pessoa não segue os valores? Aí que vem o pulo do gato. Você vai ter um conflito interno. Ah, mas as pessoas fazem um monte de coisa. Essas pessoas não têm tranquilidade. A pessoa que está para governar um país, e sempre lembra de uma coisa, eu não tenho partido político. Ah, mas o professor isso, A, B, eu não tenho partido político. Isso é uma coisa da sua cabeça que está projetando em cima de mim. Eu não tenho partido político. Quando a pessoa que está governando, seja A ou B, ela é desonesta, ela está trazendo para si um conflito interno. E por vezes ela vai racionalizar a coisa tantas e tantas e tantas e tantas vezes, buscando uma desculpa para validar o errado. Só que o errado não se torna certo. Isso é uma lei que não é lei dos homens. Não é lei dos homens. Essa lei transcende os homens. Você pode estar muito triste, você diz que o certo no momento é beber todos os dias da semana, porque aí você se alivia. Isso não vai se tornar certo.
Você em algum momento vai estourar o teu organismo e vai ter um problema sério de saúde. Por mais que você esteja muito triste. E você diz, não, a bebida, ela me afasta da tristeza. É o certo. É o certo. É o certo. Pode repetir 1000 vezes. Não vai se tornar certo. Vai detonar o teu organismo. Em algum momento você vai ficar sem isso aí. Aí como diz os Vedas, se não for nessa vida, em outra vida é a primeira coisa que vai vir para você. Por isso que o Sui, aí você completa a frase, na visão dos Vedas é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Porque você não se livra do karma. O karma vai vir para você e a parte boa, o karma uma hora vai acabar. O karma uma hora vai acabar. Então se você está com muita dificuldade, uma hora vai acabar. Seja você lidando bem com isso ou não. Uma hora uma pessoa que tem muita fama, muito status, vai acabar. Vai acabar. Uma hora uma pessoa que adquiriu, muitas propriedades, vai deixar as propriedades. E vai embora. Uma hora uma pessoa que está sofrendo muito, vai acabar. Nenhuma chuva dura para sempre. Em ambos os lados, positivo ou negativo. Isso é realidade. Então eu conheço essa realidade e eu não vou lutar contra a realidade. Por isso que a aula de Vedanta não é para menor de idade. Olha que interessante, a aula de Vedanta não é para menor de idade. É para pessoas que têm que viver. Vive bastante, vive tudo o que você quer viver. Eu não quero espiritualidade. Não vem para a espiritualidade, faça o que você quer fazer. Todo dia, faça o que você quer fazer. Agora, se você começa a ver um vazio nas coisas, se você mesmo com muitas conquistas continua ainda infeliz, ou com essa sensação, com esse pensamento de inferioridade, desvalorização e etc., você não vai, pelos meios convencionais, eliminar isso. E aqui que entra o processo. Dessa maneira, uma pessoa que abre mão desses valores, por mais que as outras pessoas não vejam, e parece que a pessoa está se dando bem, internamente essa pessoa está abrindo mão de coisas que são importantíssimas. Essa pessoa não vai ter tranquilidade. Essa pessoa não vai ter paz. Essa pessoa não vai ter. Nessa vida não vai ter. Isso não é uma maldição. Isso é uma realidade. Porque lá internamente existe um conflito. Como a gente falou, o conteúdo é universal. A pessoa vai buscar um determinado comportamento. Todo mundo busca um determinado comportamento. Todo mundo busca. E a pessoa que não se esforça para colocar esse comportamento no seu próprio comportamento, ela vai ter um conflito. E esse conflito vai ser uma perturbação, uma tristeza, uma ansiedade. E aí a solução para muita gente é se entorpecer, se distrair. Mas você não vai conseguir se distrair a vida inteira de si próprio. Não vai conseguir. Você não vai conseguir também ficar entorpecido a vida inteira. Uma hora, seja nessa vida ou outra, você vai ter que lidar com as coisas. E aí volta tudo que a gente começou. Tudo está dentro de uma ordem. Você precisava chegar até aqui e amadurecer nesse ponto para daqui para frente crescer, largar essas coisas, acolher o seu passado. E se você fez muitas ações que são ruins, se compromete com o bem a partir de agora. Se compromete em contribuir socialmente para as pessoas, para os animais, para a natureza. Aí a gente vê como a sociedade ela é imatura, ingênua. Quem é? As pessoas que buscam uma vida em harmonia. As pessoas buscam o controle. Quem é que busca uma vida em harmonia? Raríssimas pessoas vão buscar isso. Aí os seres humanos eles querem controlar. Só que nunca vão controlar. Ninguém controla o tempo. Pode passar 1000 anos a achar as pílulas, todas as pílulas possíveis.
Ninguém controla o tempo. O tempo, quando tiver no seu tempo, ele vem e busca todos nós. Então, se tem um propósito de vida, o propósito de vida é viver o que você tem desejo. Não libertinagem, né? Essa visão da libertinagem, mas sim você viver aquilo que faz sentido para você. E livre do sofrimento, abraçando completamente a pessoa que você é, as suas emoções, deixando quem tem que ir embora, ir embora. Para de segurar quem quer ir embora. Deixa a pessoa que quer ir embora e seguir o seu caminho. É assim. A gente se apropria, né? Filho, filha, o homem, a mulher e etc. É pesado essa parte que será dita agora. Mas a gente não é dono de ninguém. A gente não é dono de ninguém. Agora, é verdade, vão ter pessoas que vão viver essa vida inteira juntos. Bênção, uma grande bênção. Que como é bom ter uma pessoa que agrega valor do teu lado. É muito bom. Mas, para muitos, vai chegar um momento que cada um vai para o seu lugar. Certas tarefas que você faz, vai chegar um momento que cada um vai para o seu lugar. Então a espiritualidade, ela acolhe as pessoas através da visão. Todas as pessoas são acolhidas. Mas Vedanta, esse estudo aqui, não é para passar a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. É um estudo que vai te mostrar uma forma de você estar livre aqui nessa vida. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Om Tat Sat. Um namastê, forte abraço, tchau.